mas depois você se tornará dependente, escravo. Então esses caminhos, caminho da prostituição, é fácil entrar por ele. Esses caminhos são fáceis, os caminhos que conduzem o homem à perdição, que conduzem o homem ao inferno, são fáceis de entrar por ele. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então o caminho, Jesus também diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Veja bem, Jesus diz: eu sou a porta, e ele diz: a porta é estreita, a porta que conduz à salvação é estreita. O caminho é apertado. São poucos os que entram por essa porta. São poucos os que passam por esse caminho estreito, apertado. É preciso se arrepender dos pecados, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter uma vida cristã realmente legítima na presença de Deus, dando bom testemunho, fazendo a obra de Deus. Então, converta-se dos maus caminhos. Você estava entrando por esses maus caminhos? Vire para Deus. Mude de rumo. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador e você vai ver que essas portas largas perderão o valor, perderão o seu encanto. Aquela porta da fortuna, de dinheiro, de riqueza, também ela deve ser fechada na sua vida. Busque a Deus. Ame a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas que você precisar serão acrescentadas. Não entre por esses caminhos largos, fáceis. Tranque essas portas largas. Entre pela porta estreita que é Jesus. Entre pelo caminho apertado que conduz você à salvação. É Jesus Cristo. É o cristianismo, é a igreja. Vá por esse caminho. E se você então fizer tudo isso, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscando a face do Senhor, então ele diz: olha, eu ouvirei dos céus. Que coisa maravilhosa. Você quer ouvir? Você quer ser ouvido por Deus? Você quer resposta de Deus? Então faça isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. É assim que Deus diz. E Deus promete: olha, eu perdoarei os seus pecados. Não importa quais sejam, nem quantos sejam. Não importa o que você fez. Deus diz: eu lançarei no mar do esquecimento. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, das nossas iniquidades, tudo. Ele nos torna brancos como a neve. Então veja bem, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, ainda que sejam negros, que sejam os piores do mundo, mesmo assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando você conhecer Jesus, você vai sentir a alegria, a leveza do perdão de Deus, o alívio dessa carga pesada que você está carregando. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus, aleluia. E Deus diz então que eu vou sarar a sua terra, ou seja, eu agora vou tornar a sua vida uma vida de um filho de Deus. Eu agora vou acompanhá-lo com sinais, prodígios. Eu agora vou capacitá-lo. Eu agora vou lhe dar sabedoria espiritual, inteligência espiritual. Eu agora vou com você a todas as partes, abençoando as pessoas. Se você fizer isso, se você realmente entregar-se totalmente nas mãos de Deus. Glória a Deus. Vamos ver o nosso questionário, onde nós passaremos por cada ponto, cada tópico da nossa lição.
E depois, então, estaremos vendo aí um resumo do nosso trimestre. Vamos ver, então, a primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A nossa verdade prática. A oração de confissão acompanhada de temor e humildade exalta a vontade e a benignidade do Senhor. Número 3, aí dentro da introdução, qual a promessa do Senhor ao povo de Israel, aplicável à sua igreja de todas as épocas, por ocasião da dedicação do Templo de Jerusalém no reinado de Salomão? Então bastaria dirigir um clamor ao Senhor que a resposta viria, quando estivessem em dificuldades, enfrentando períodos de seca e esterilidade. Quais condições Deus estabeleceu para que a sua bênção fosse derramada sobre o seu povo? Então a necessidade de humilhar, de buscar a Deus, de arrepender-se e de converter-se. Parte 1, a necessidade de se humilhar e buscar a Deus. Número 5, a pergunta: por que temos a necessidade de nos humilhar e buscar a Deus? Então, o caminho da humildade passa pelo reconhecimento humano da infinita grandeza divina, seu imenso poder e sua glória suprema. O Deus que fez o céu, a terra e tudo o que nela há, o Deus que da terra faz o escabelo de seus pés, o Deus que mediu na concha de sua mão as águas do planeta, o Deus que com seu poder sustenta todas as coisas. Número 6. O que aconteceu quando Jó questionou ao Senhor? Então Jó foi surpreendido por uma sequência reveladora de perguntas divinas que o levaram a ter consciência da magnificência, grandiosidade e sabedoria de Deus. Ao refletir acerca da grandeza de Deus, Jó caiu em si, reconheceu sua limitação, arrependeu-se e submeteu-se completamente ao propósito divino para a sua vida. Número 7, para completar. Quando o homem tem uma noção de sua pequenez, limites, natureza e do quão miserável e indigno é diante de um Deus tão poderoso e santo, ele naturalmente se aproxima do Criador com humildade, porquanto sabe que é pó e que são as misericórdias do Senhor a causa de estar de pé. Número 8. O que ocorreria no caso de haver um afastamento entre o povo e Deus? Então provocaria seca, fome, pragas, etc. O povo deveria reconhecer seu erro e desobediência aos preceitos da lei de Deus e se humilhar. Número 9. O que significa humilhar-se diante de Deus? Então significa submeter-se, sujeitar-se a alguém. No caso do homem com Deus, é reconhecê-lo como Deus, Senhor, soberano, Criador, todo-poderoso, e reconhecer-se como criatura pecadora, indigna de estar em sua presença, e carente de sua misericórdia, graça e perdão. É com esse espírito humilde que o homem deve chegar-se a Deus e assim colocar diante dele suas petições, a fim de ser ouvido em tempo oportuno. Número 10. Após chegar à presença de Deus com humildade, a recomendação divina para a restauração do seu povo é orar, suplicar e buscar a face dele. O que envolve essa busca? Então voltar-se para o Senhor, buscando obter novamente a comunhão que fora quebrada e colocar diante dele o seu pecado. Voltar-se para o Senhor, buscando obter novamente a comunhão que fora quebrada e colocar diante dele os seus desejos. Então voltar-se também para o Senhor, buscando obter novamente a comunhão que fora quebrada e colocar diante dele as suas petições. Voltar-se para o Senhor, buscando obter novamente a comunhão que fora quebrada e colocar diante dele as suas ansiedades. Número 11. Além de manter com Deus uma conversa amena, colocar petições e pedidos diante dele, o que é buscar a face de Deus? Ter um desejo intenso de conhecê-lo, estar familiarizado com a sua voz e conhecer a sua vontade. Isso demanda tempo e esforço do homem, pois muitas vezes será necessário abrir mão do conforto físico, de algum tempo de lazer e até mesmo dos próprios planos. Nada no mundo deve ser mais valioso do que a presença de Deus na vida do homem e sua comunhão com Ele. Buscar a face do Senhor e anelar sua presença e comunhão conosco deve ser mais do que uma necessidade, mas um prazer para o crente. Parte 2. A necessidade de arrepender-se e converter-se. Número 12, pergunta: quando o apóstolo João fala em sua primeira carta universal que o crente ainda está sujeito a pecar, e que quem diz que não peca é mentiroso, o que quer ele com isso dizer? Isso não é um convite ao pecado, mas o reconhecimento de que o homem é, por natureza, pecador, e que só estará livre para sempre do pecado no céu.
Número 13. Como é o arrependimento segundo nossa lição? Complete. O arrependimento genuíno provém da tristeza por haver pecado, desagradado ao Senhor e entristecido o Espírito Santo. Aquele que de fato se arrepende, confessa e abandona o erro. Não basta apenas reconhecer o erro, mas também é imprescindível que se deixe o pecado a fim de alcançar misericórdia. A recomendação de João é: não pequeis. Todavia, para aquele que pecou, ainda existe solução. Jesus, o advogado. Se você se arrepender sinceramente e suplicar-lhe perdão, ele intercederá junto ao Pai a fim de que você receba o perdão divino e seja reconciliado com Deus. Número 14. No dicionário Always, da língua portuguesa, conversão é transformação, alteração de sentido ou direção. O que deseja o Senhor quando requer que seu povo se converta de seus maus caminhos? Então ele deseja mudança de rumo, transformação de palavras, atitudes, pensamentos, vontades e sentimentos. Número 15. Como o apóstolo Paulo explica esse processo na vida do homem convertido ao Senhor? Então, converter-se na ótica bíblica é, portanto, abandonar as práticas passadas que não agradam a Deus e viver uma vida que agrade, pautada em sua palavra. É uma vida completamente nova. Parte 3. As respostas divinas às atitudes do povo. Número 16. Quais as respostas divinas dadas ao povo quando o mesmo se converte? Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Número 17. Quais promessas são contidas aí em ouvirei dos céus? Então a primeira recompensa pelas atitudes mencionadas acima é ter suas orações ouvidas e atendidas pelo Senhor. O nosso Deus responde às orações daqueles que o temem. Para esses o seu ouvido não está gravado, mas aberto. Número 18. O que Jesus ensinou a esse respeito? Complete. Jesus ensinou a respeito de um pai amoroso que está sempre pronto a dar boas dádivas a seus filhos e incentivou seus discípulos a pedir e buscar a Deus incessantemente, sem desfalecer. Veja aí Lucas 11, 9, 18, de 1 a 7. Porque Deus ouve e vê até o que está em secreto. Mateus 6, 6, João 9, 31.